um pouco, aí vocês já tiram no par ou ímpar aí para ver quem começa, né? O que é o autismo, né, na sua essência, assim, da palavra, meninas, por favor? E aí, parou aí. Um de cada vez, né? Fala igual na Ela sala começou o agradecimento. Tem uma regra. Cada vez. Também quero agradecer, viu, o espaço. Costumo dizer que quando a gente compartilha, a gente divide as informações, a gente tenta ensinar, como a Graça falou um pouquinho do que a gente sabe, a gente aprende muito também. Então, espero que a gente aproveite esse espaço, o pessoal mandem perguntas, né? A ideia é fazer uma conversa, né? Baseado aí nisso que a gente conhece. Então, começando assim, em resumo, o autismo ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. E ele não é o único transtorno do neurodesenvolvimento, acho que isso já é legal de começar, né? A gente tem outros transtornos aí dessa categoria, inclusive que podem compartilhar sintomas. Então, às vezes muitas pessoas chegam, né, e tem sim um aumento de laudos para autismo e tudo, né? E algumas pessoas ficam em dúvida, né? Será que é autismo mesmo? Será que não é? E de fato não é fácil fazer esse diagnóstico. Eu espero que com a nossa conversa a gente consiga trazer aqui, né, alguns direcionamentos para as pessoas pelo menos entenderem por onde começar, sabe? Mas aí pensando nesse transtorno do neurodesenvolvimento, ele é fechado, o diagnóstico, né, por um médico, né? O médico sempre vai pedir aí, às vezes, uma bateria de exame, a depender da especialidade desse médico, para descartar questões genéticas, ou síndromes e outros, né, diagnósticos associados que explicariam os sintomas, né? E para fechar esse diagnóstico, muitas vezes é incluído um psicólogo, mais frequentemente um neuropsicólogo, que vai fechar aí sintomas relacionados a dois grandes polos, né, no autismo, que é a comunicação e a interação social, né, que hoje eles são unificados, esses dois polos, e comunicação da forma mais ampla, que é tanto aquela comunicação não verbal, então vai aparecer sim a questão de contato visual, vai aparecer a dificuldade de ler sinais, né, expressões corporais, expressões faciais e tudo do outro, né, e também pode ter um atraso na fala. E interação social, não é que o autista ele não quer se relacionar, né? Mas à medida que ele conhece o outro, ele quer se relacionar, mas existe déficits aí no estabelecimento por essas dificuldades, inclusive na comunicação, e por isso que eles aparecem juntos, né? Então, o fato de eu não entender se a pessoa está feliz, se está brava, se ela fez uma piada ou não, pode impactar aí na minha interação, na minha facilidade de me fazer entender e ser entendido, né? Só que como e aí o outro polo, antes de associar outros diagnósticos, né? O outro polo são comportamentos, né? Aí vai aparecer comportamentos mais repetitivos, né? E aí, dentro desse tópico, nós temos rituais, né? Então, se explica até pela condição cerebral, né, do autista, né? Uma rigidez, né? Uma inflexibilidade cognitiva e comportamental, que vai atrapalhar muito nas questões de rotina. É uma pessoa que sim precisa de mais previsibilidade, não é que ela não possa aprender a lidar com imprevistos, mas naturalmente né, da pessoa precisar de mais previsão, né, porque e aí esses comportamentos repetitivos muitas vezes aparecem para conseguir lidar, né, com as coisas. Então, se eu tenho uma rotina sempre do mesmo jeito, se eu vou aprender uma coisa, eu faço um método para aprender, né, mas esses pontos podem ser trabalhados. Aqui alguns exemplos, né? Mas como eu falei, principalmente eu acho que a área da comunicação e a interação, ela está muito presente em outros diagnósticos do transtorno do desenvolvimento, né? Então, é muito importante, e eu começo por aí, né? Eu acho que todos nós estamos aprendendo, né? O autismo, a gente tem mais espaço para falar, a gente tem mais espaço de ouvir os autistas, porque hoje nós temos uma frente
de autistas que falam por si, e a gente precisa disso, né, do lugar de fala dessas pessoas. Nós temos as mães, tem muitas, inclusive lá em Itapecerica, né, tem as mães, tem uma frente de mães que trabalham em prol disso, de divulgar o autismo, de pensar o autismo, né, e de propor melhorias, né, porque quando eu penso aí nessa associação de sintomas, eu penso muito nisso, né, de ter quem realmente se importe e queira entender esse diagnóstico, e a individualidade de cada um, né? Então, se um autista pode ter dificuldade com o não verbal, o outro pode ser que não tenha tanto. Se um autista tem muita dificuldade com mudança de rotina, pode ser que outro não tenha tanto. Então, existe uma multiplicidade, por isso que a gente fala em espectro, né? A gente não fala antes, no DSM, no CID, as separações, os critérios diagnósticos eram diferentes, né? A gente colocava em termos de gravidade, né? Hoje não, hoje a gente fala em nível de suporte, porque pode ser que a criança tenha precisa, e isso eu vejo eu sigo alguns autistas, né, e eles falam, todo autista precisa de algum suporte em alguma coisa, né, mesmo que pequeno, né, mas essa a régua hoje, né, o quanto que ele precisa de apoio para fazer alguma coisa. Então, tem autista que cresce e consegue seguir com a área de trabalho, se casa, mas tem uma dificuldade ali na direção, não consegue dirigir, né? E aí, se for dirigir, precisa de alguém acompanhando ou nem dirige. Então, assim, cada um vai precisar de um suporte. E é esse nível que diferenciado, colocaria assim, né? Porque antes, na época quando a gente fazia faculdade, o que o DSM falava, né? Que era o 4, na época quando a gente estava estudando, não estava atualizado ainda. Eles falavam bastante que antes era só autismo, transtornos globais do desenvolvimento e Asperger. Então eles separavam, assim, eles dividiam. Hoje não, atualmente estão tudo dentro do espectro do autismo, né? Então é um dos pontos aqui que a Marta falou que é super importante, essa questão do diagnóstico. Nós, como psicólogos, nós não podemos fechar um diagnóstico de autismo, né? Nós podemos citar uma hipótese diagnóstica. E aí a gente pode fazer um relatório, porque acontece muito das famílias. A criança apresentou alguns comportamentos interferentes, vai em psicólogo, que eu preciso saber por que a criança está se comportando dessa maneira. Então, o que nós fazemos? Solicitamos para a família encaminhar para o médico e uma avaliação neuropsicológica, né? Porque aí, a partir disso, que vai começar a intervenção de um modo bem adequado. Atualmente, muita gente estuda a análise do comportamento e acredita que pode diagnosticar. Eu percebi que a sua criança tem isso, né? E aí começa a fazer de uma forma que não é viável, né? A gente tem essa questão de estudar, de avaliar, de analisar, de fazer parceria com os médicos justamente por isso, né? Porque a nossa comunicação é multidisciplinar.